Pai e do Messias, irmãos e irmãs. Hoje eu vou ler Mateus 23, tentar simplificar ao máximo aos irmãos e irmãs que estão chegando agora e para que as pessoas entendam o fardo leve, o jugo leve, aquilo que o Messias veio, trazer para nós, o amor, a verdade, fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 23. Então falou o Messias às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e eles não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu, e nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Messias. Mas o maior dentre vós será vosso servo. E foi isso que o Messias veio fazer, irmãos e irmãs? Todos os que vieram do reino, eles eram maiores e se fizeram menor. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis o juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Então, meus irmãos e irmãs, aqui para simplificar, é simples. O nosso Messias está falando que aquele que jura pelo santuário está jurando por tudo que nele há e por tudo que foi feito nele. Por isso que está escrito: sai dela, povo meu, para não ser participante das pragas, porque tudo que eles fazem lá, a partir do momento que a pessoa está lá dentro, ela é cúmplice, por mais que ela nunca tenha derramado o sangue de ninguém, mas ela se torna cúmplice porque eles fizeram isso com todos aqueles que vieram do reino trazer a verdade para nós. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Meus irmãos e irmãs, está aqui dizendo que até o final eles vão perseguir os justos. Até o fim, como está escrito. Tudo vai se dar fim quando forem mortas as duas testemunhas. Vai ser complicado, meus irmãos e irmãs. Nós estamos chamando vocês para que vocês se arrependam, para que voltem atrás, façam a vontade do Pai, para que vocês consigam perceber quem é que se assenta na cadeira de Moisés. Porque toda vez que eles estão professando Moisés para vocês, e vocês ouvem e se agradam daquilo que Moisés praticou, vocês estão indo contra o que o Pai pediu, porque Moisés recebeu a lei do Pai, os 10 mandamentos, que reduzidos é o amor ao Pai e ao próximo, mas ele não cumpriu. Muito pelo contrário, toda vez que vocês têm no entendimento um homem mau, que matou, roubou e destruiu, que fez tudo aquilo que os anjos caídos queriam, e ao mesmo tempo ele é o acusador, como está em João 5,45, né? Mostrando a quem, né? Quem possuiu o corpo dele, né? Meus irmãos e irmãs, tudo que a gente está fazendo aqui é por amor a vocês, para que vocês entendam que a vontade do nosso Pai, que a justiça, tudo vai ser feito, mas que por amor a nós Ele está permitindo que a gente escolha aquilo que o Messias trouxe do reino, o amor, e pratiquem isso com os nossos irmãos e irmãs, tenham misericórdia, piedade. Não se esqueçam, o fermento é o ensinamento que está misturado, e o ensinamento do Messias é o amor. Agora o de Moisés é o quê? É o desdém, é aquilo que ele não se agrada. Percebam as coisas que Moisés mandavam as pessoas fazerem, meus irmãos e irmãs, uns com os outros, que vocês vão entender. O Messias não veio cumprir a lei de Moisés, ele veio cumprir a vontade do Pai, revelar o Pai para nós. Ele cumpriu a lei do Pai, que é o amor ao Pai e ao próximo. Mas os preceitos de Moisés, não. Ele foi testado. A mulher foi levada perante ele e ele não apedrejou. Por quê? Porque aquilo ali era a lei de Moisés. A lei de Moisés, meus irmãos e irmãs, é aquilo que ele não se agradava. Ele pegava e punia. Ele fez tudo isso com aquele povo que seguiu ele no deserto, ao qual ele dizia que falava com o Pai, né? Mas que na realidade ele falava com ele mesmo. Tudo aquilo que ele fez era por quê? Porque aquilo era o anjo caído que estava dentro dele, meus irmãos e irmãs. Houve uma disputa pelo corpo dele. Depois ele apareceu para o Messias, ele e Elias, como está escrito em Lucas 9. E simplesmente o que ele foi fazer lá foi só avisar para o Messias que ele iria ser morto lá.
Então, meus irmãos e irmãs, percebam que a gente está tentando fazer por vocês. Os assassinos não vão entrar no reino. Quem matar, roubar, destruir, quem fizer contra o próximo, quem se botar de tropeço, quem não tiver amor às pessoas, como o Messias, que foi humilde e manso, porque esse é o fruto, a humildade, a mansidão, o amor. É o que a gente sente uns pelos outros, irmãos e irmãs. Então, eu tô parando meu tempinho aqui para passar isso para vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Nós todos somos irmãos e irmãs. E por amor, a gente tá aqui, repartindo o pão. Quem quiser, meus irmãos e irmãs, repartam. Compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Ajude nos comentários. Porque nós somos, né, poucos, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que mostrar o amor que a gente tem que semear enquanto é tempo. Porque vai ser complicado, meus irmãos e irmãs, na tribulação. A gente tá vendo que tá tudo se encaminhando, tá tudo próximo. Tá tudo aí montado para ele, o sistema, para ele poder exercer, né, o que está escrito lá em Apocalipse, que ninguém vai poder comprar ou vender. Mas aquilo que o Pai falou, que Ele deixou para nós em Apocalipse 3:10, vai se cumprir, meus irmãos e irmãs. Ele vai guardar a gente da prova que há de vir, porque a gente guardou Ele. E esse é o grande amor que a gente tem por vocês. Não se esqueçam, amem uns aos outros, como o Messias ensinou. Não sejam como os hipócritas. Como eu postei o vídeo ontem, botando a passagem para vocês, eu vou explicar aqui. Mateus 24, a partir do versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu pai, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo ou filho, sendo mau, disser consigo mesmo: meu pai demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, virá o pai daquele servo em dia em que não o espera, ou filho, irmãos e irmãs, como vocês queiram. Não se prendam a palavras, meus irmãos e irmãs. Não se prendam aos obstáculos que os anjos caídos criaram. Amem uns aos outros. Foi isso que o Messias pediu. É isso que nos leva ao reino. O Espírito do Pai nos dá o entendimento para a gente chegar na verdade, na pureza, ser como crianças, amando uns aos outros como Ele pediu. E é isso que nós estamos fazendo aqui, mostrando para vocês. Não sejam cúmplices das religiões, das moradas dos demônios. A religião foi inventada pelos homens, criada pelos anjos caídos, meus irmãos e irmãs, para enganar as pessoas. Mas a verdade é que todos nós somos irmãos e irmãs. E pelos frutos se conhece. É o amor, é isso que nos une. Porque foi isso que o Messias trouxe. Ele foi humilde, ele passou por várias situações e não vai ser diferente conosco. Assim como foi com ele que foi chamado de endemoniado, também vai ser com nós, irmãos e irmãs. Né? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês. Não se esqueçam, o amor ao Pai e ao próximo. Cuidem uns dos outros, dê força, orem uns pelos outros, porque está próximo. Aquele que já conheceu, mas não está praticando, meus irmãos e irmãs, é cada um por si. Se a pessoa não conseguiu entender o ensinamento do Messias e ela está praticando os preceitos de Moisés, buscando coisas como a religião fazia com as pessoas, né? Porque se a pessoa saiu do aprisco e ela continua tendo o mesmo proceder, é porque ela não entendeu a liberdade que o Messias nos traz. A paz, né? Então, um forte abraço a todos vocês. Qualquer coisa eu tô aqui. É só pedir ajuda nos comentários.
Quem puder, ajude com passagens, guiando aos nossos irmãos e irmãs na verdade ao Messias. Todos nós somos irmãos e irmãs. Um forte abraço a todos vocês. Paz, meus irmãos e irmãs.